Com quantas linhas se faz um desenho? Com quantos traços e cores se conta uma história? E com que ingredientes de técnica, encanto ou magia se faz a fórmula para prender os espectadores que se deixam encantar, ávidos e hipnotizados pelos relatos que os transportam para outros mundos fantásticos, míticos, possíveis? Muitos poetas, como Manuel de Barros, se reconhecem criadores de desenhos com palavras. A poesia cria imagens por meio da linguagem verbal. E o que faz o artista plástico que se expressa por traços, cores, figuras ou abstrações? Cria imagens, obviamente. Mas também pode ser um curioso criador de mundos, de narrativas, de poéticas. É uma relação que eu vou me dar conta de quando começa, bem depois de quando ela realmente começa. Porque é óbvio que o Samico, no meu imaginário afetivo, ele existiu desde eu criança, indo nesse universo que o meu pai frequentava, da oficina Guaianazes, de gravuras, principalmente depois que mudou de Campo Grande para Olinda. E ir aos sábados e passar a manhã do sábado naquele espaço que era ótimo para 3 crianças, eu e meus irmãos, em que você podia correr pelo Mercado da Ribeira, em que você podia correr por dentro da oficina e ver, de vez em quando, um monte de adulto brincando de desenhar. Então, um monte de adulto brincando de desenhar, os artistas que frequentavam a oficina Guaianazes, e a gente também brincando de desenhar, junto com eles. É tudo feito por ele aqui. Grande parte das gradezinhas que divide a casa, que a gente acredita muito que é o quê? A casa lembra muito uma gravura dele. A própria casa lembra, né? Tem os 3, o plano inferior, o plano do meio, o plano superior, que se repete muito nas gravuras de Samico, de papai, né? A maçaneta de uma porta que ele resolve trabalhar, é o corrimão de uma escada que ele resolve fazer. É uma pessoa que ficava meses pensando nessas pequenas coisas do mundo, construindo esse castelo dele, que ele vai construindo mesmo. E o impacto é imediato, assim, né? São imagens que convidam assim, a leitura, né? Então você fica hipnotizado e fazendo a leitura e descobrindo assim, elementos que estão... É engraçado dizer que eles estão escondidos, porque eles estão explícitos ali, né? Mas eles ficam meio difusos ali dentro da trama que ele cria, daquela trama óptica, né? Eu conheci Samico mais ou menos há 50 anos, por aí. Conheci Samico aqui em Olinda, um amigo meu, um poeta paraibano, chamado Jomar Soto, me trouxe aqui para conhecer o irmão dele, que morava aqui, e eu conheci mais Samico do que o irmão dele. Samico morava aqui perto e era muito amigo dessas pessoas. De lá para cá, eu sempre me considerei um amigo dele, embora um tempo grande ele tenha vivido fora. Ele foi para o Rio de Janeiro, teve aquela vivência no Rio, depois aquela vivência na Europa. E quando eu vim morar em Olinda, aí eu me aproximei definitivamente. Eu e minha mulher nos aproximamos definitivamente de Samico. Eu saía com ele no supermercado, na padaria, todo mundo falar com ele, queria pegar na mão dele. Eu dizia, olha, candidata que tu vai ganhar, né? Ele, não quero essa história, não. Mas, assim, ele é querido pelas pessoas, de um modo geral. A pessoa, o padeiro, o vendedor de uva, não sei o quê, todo mundo falava nele. Eis o caso do sujeito desta aventura, Gilvan Samico. Menino que não soube ser o aluno modelo. Estudou em escola do governo e assim dizia de si. Sempre fui um aluno muito ruim, mas da aula de desenho eu gostava. De parecer não se enquadrar, descobria seu mundo. O pai é que um dia o levou ao ateliê de um amigo pintor, Hélio Feijó.
E o menino Gilvan descobria que precisava abrir olhos e criar seu próprio mundo, não só copiar as estampas de santo ou as capas de revista. Estamos em um tempo da infância, assim descreve Samiko. Eu vivia numa época de espaços abertos, habitado por bichos, muitas árvores. Convivia com esses espaços e com cabras, bois, cavalos, passarinhos, cobras, sapos. Tudo isso passou a ser minha referência. Invocando ainda a infância, então, entra outra personagem neste relato. Foi com os olhos de menina, literalmente infante, que conheci o reino mágico daquele lindo homem de cabelos lisos e sempre um pouco mais longos e de barba cerrada. Uma voz doce e serena que ecoava na sala do sobrado de pé direito altíssimo, todo amadeirado. Era a moradia de um menino grande, que cresceu e permaneceu brincando de contar histórias no seu modo pessoal de desenhar. A importância dele como artista, né? A xilogravura, segundo eu sei, ocorreu na vida dele. Ele começou como pintor, né? Aqui nas paredes a gente pode ver pinturas dos anos 50, 60. Tem um magnífico retrato de Célida ali e tem um autorretrato feito em desenho. É um desenho que é um desenho extraordinário. Quer dizer, essa habilidade, esse talento vem desde muito tempo. Por as pessoas dizerem assim, e ele aceitar, Samiko é xilogravador, não é pintor. Sabe, não poderia ter os dois caminhos tranquilamente. Entendeu? Que a pintura é linda, muitas coisas maravilhosas, assim, e dentro do universo dele, que na realidade o que eu acho que é importante não é ser estilo, ser pintura, ser litos. Não, eu acho que é o universo que ele criou, o universo que podemos dizer escrito, né? Porque é uma coisa... ali tem uma história, né? As gravuras contam uma história, né? E aí gera, assim, toda aquela coisa mágica, assim, né? Ele... imagino, assim, né? Como ele foi coletando, assim, né? De que... é difícil dizer, assim, né? Porque é muito fácil associar com cordel, assim, né? Com cultura popular. Mas você olhando, assim, a gravura do Samiko, você vê até a televisão ali, você vê fotografia, você não vê só o cordel popular, você vê coisas contemporâneas, assim, né, da vida cotidiana e do universo contemporâneo também, da cultura contemporânea. Eu acho que ele coloca a xilogravura e, por outro lado, a gravura, ponto, em outro nível, porque a gravura de Samiko, ela é uma peça única. Se ele tivesse uma tiragem de 20, entre as 20 era uma peça única. Era 1 de 20. Mas esse 1 de 20 não era igual às outras, porque ele fazia cada uma. A impressão era dele. Então não adiantava alguém dizer, olha, eu tenho um ótimo, né, sujeito para fazer suas impressões. Ok, não estou desmerecendo, mas é o meu trabalho. Então ele vai até o fim. O elemento principal da obra do Samiko, né, é a cultura popular e as suas mitologias, né? Os seus mitos, né? Assim, seus símbolos, né? Acho que é isso que está ali dentro, né? Ele tem uma capacidade incrível de justamente juntar a cultura popular a uma cultura erudita, né? Obviamente o Samiko era uma pessoa que conhecia muito, né? Um erudito, né? E ele conseguia juntar essas duas coisas num único trabalho, né? Então acho que são as características, né, que eleva a gravura dele a um patamar aí de grande arte, né? Acho que é isso que a gente está pensando sobre o Samiko hoje, né? Samiko se notabilizou como xilogravurista. Isso não é nenhuma novidade. Mas não se pode ignorar o exímio desenhista que, a certa altura da carreira, passou a criar apenas uma gravura anual. E nesse processo notório, produzia esboços e estudos em lápis grafite. Fazia matrizes únicas para experimentar a criação. Imprimia sempre ele mesmo, por vezes 2 ou 3 provas de artista. E com a mesma dedicação e o mesmo imaginário, pintou a óleo, desenhou em nanquim, a pena ou a pincel, sobre papel, criou o padrão dos azulejos da cozinha de sua casa,
o corrimão de madeira da escada para o ateliê, as delicadas caixinhas de madeira em machetaria, uma delas seria presenteada à minha mãe, o cesto de papéis, criado na mesma técnica e que meu pai transformou em luminária, porque se recusou a esconder embaixo de alguma mesa de escritório. Cordel serviu como um ponto de apoio, que a Ariane disse, se baseie no cordel. Aí, inteligentemente, mas eu acho que isso aí, por acaso, ele disse assim, não, eu não vou no cordel, eu não vou ver os desenhos do cordel. Ele lia a história, nem via o que os gravadores populares faziam como desenho para aquela história, nem olhava. E ele começava a interpretar a história. Então não dá para imaginar a relação de Samico com o cordel pela xilogravura que está na capa do cordel. Você vai ter que imaginar, e ele mesmo dizia isso, que ele buscava muito mais ali dentro, na literatura. Então era o texto do cordel que lançava questões a ele. Mas esse texto de cordel lançava questões a ele que o remetiam a uma série de outras fontes da cultura humana. O Samico, nesse aspecto assim, né, do imaginário, da representação do trabalho dele, ele é importantíssimo, porque ele é um caso único, assim, quase, né, de um artista que atravessa todo um período onde foi muito forte o concretismo, né, e depois a arte conceitual, onde era difícil você se sobressair como artista, sendo um artista narrativo, um artista assim, exótico, né, que flertava com o exótico, com o popular. E ele fez isso assim, com muita propriedade, assim, muita força, né, e muita também muita sofisticação também, né? Não dá para dizer que não é um trabalho superficial, uma coisa muito profunda ali, tem muita alma no que ele fazia. A escolha da gravura, ele mesmo disse ter vindo ao acaso, como uma topada, um acidente de percurso. O fato é que Samico e a madeira se encontraram, e ele a elegeu como suporte, nela criando como quem compõe partitura, como quem escreve, como quem desenha em papel branco ou tela. Uma das coisas que eu admiro assim, no Samico é o registro, né? É uma das coisas mais complicadas na gravura, você acertar, quando ela é colorida, você acertar o registro, né? Você não ter aquela coisa tremida. Então eu adoraria ver assim, como é que era a solução dele, né? Porque o papel, quando você põe na prensa, às vezes ele dança em cima da matriz. Pouquíssimas pessoas têm a ideia do que é o processo de feitura de um achilo. Que você cava, em que lugar a tinta pega, que cada tinta, colocar cor em um achilo é uma ciência artística, né? Porque você não faz, cada cor é uma impressão. Então você tem que ter muito cuidado nessa hora de imprimir, porque você imprime uma vez para imprimir uma cor, você vai botar outra cor, você imprime de novo. Então, a moldura de Samico era uma moldura que foi se desenvolvendo uma relação entre ele e Marcelo. Na realidade, eu comecei essa atividade, eu com 15 anos de idade, recebia mesada e tinha vontade de ganhar mais dinheiro. E ele fazia as molduras dele com uma pessoa chamada Abel e Darcy, era um casal. E eu fiquei sabendo mais ou menos, porque também era uma pessoa que trabalhava com um preço também diferenciado, né? Eu digo, olha, papai, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer suas molduras para eu ganhar esse dinheiro, né? Que de repente... Aí eu comecei a fazer só para ele, né? Mas com o tempo o mercado foi se abrindo. E aí hoje tem fotógrafos que me procuram, né? Artistas. De uma maneira geral, assim, as pessoas só pelo boca a boca mais. De Samico? Todos os...
De 15 anos, dos meus 15 anos, que eu agora estou com 50, para cá sou eu quem molduro as obras dele. Todas as obras. História. De usar formol, a tinta leva formol aqui do Passepartout, o fundo, o foam leva o formol de um lado e de outro com um verniz acrílico. A gravura se passa o lisoforme, porque isso tudo implica numa mão de obra maior, num gasto de material muito grande. Acho muito difícil as pessoas fazerem isso, mas como a ideia é preservar a obra o máximo possível, a gente tenta fazer da melhor maneira, né? Claro que se torna uma moldura diferenciada no preço. Essa decisão, né, de fazer uma imagem por ano, né, assim, também dá a ideia de um artista que se dedicava, se debruçava, né, com muito cuidado, com muito detalhamento, né, justamente com um rigor no traço, né, para chegar nessa imagem única do ano. E o que eu acho mais bacana de tudo isso é que, no fim, ele estava indo contra o mercado, né, justamente, né, contra a lógica do mercado, né, porque um artista como ele, assim, que tem um reconhecimento pela obra, né, tem um interesse, portanto, do mercado em cima dessa obra, né, ele vai contra, né, a lógica que, assim, como a pessoa que chega nesse estágio, ela começa a produzir mais, né. Tem artistas que tornam fabriquetas de imagens, né, de gravura, sei lá, de arte, na verdade, né? E ele vai contra isso, justamente, né? Na trajetória dele, assim, né, como ele vai se como se fala, se cristalizando, se formando, assim, como um artista, se impondo, né, como artista, a linguagem dele, e ele não precisa... Quer dizer, ele não precisa mais provar nada, assim, né? Em termos assim, de quantidade, de execução, de produtividade, né? Então é legal como ele vai se distanciando dessa coisa que surgiu e que se impôs no mundo contemporâneo, dessa coisa ISO 9000, de qualidade total, produtividade, que os artistas entraram nessa onda, né? As pessoas têm que produzir e criar mecanismos assim, que acelerem a produção. E ele foi ao contrário, assim, né? Ele não se impôs sobre o trabalho impôs o ritmo nele, né? Quem determinava o ritmo era o trabalho. Das antigas estampas de santos, das histórias bíblicas ou da tradição místico-religiosa de sua aldeia natal, também do universo que enseja as poesias de cordel e ouso enxergar, pois que cada leitor escreve sua própria história da leitura, da sua leitura de mundo, Samiko criou sua poética particular. As histórias povoavam sua cabeça de eterno menino tímido sedutor no contar pelas imagens.